Olá, eu sou Luan Freire, professor de História aqui do cursinho Cidadania, e estou aqui mais uma vez de volta com vocês nesse breve vídeo onde nós iremos discutir um pouco sobre conceitos importantes para que você possa compreender o que foi as revoluções inglesas, como também a independência dos Estados Unidos, momentos históricos fundamentais para o início aí do que nós conhecemos como Era das Revoluções, que nós iremos nos aprofundar mais nas próximas aulas. Vamos lá? Pelo tempo do vídeo, nós não iremos nos aprofundar necessariamente do que foi as revoluções inglesas e independência dos Estados Unidos, que também foi uma revolução, de maneira mais aprofundada, com nomes, datas importantes, etc. Nós iremos falar aqui sobre os conceitos que são fundamentais, né? O que estava em jogo, qual era a contestação que estava sendo feita pelos grupos burgueses, por exemplo. Então, nós iremos nos aprofundar sobre 3 conceitos, tá, que você possa compreender, que é revoluções dentro desse contexto histórico, movimento iluminista que se forma principalmente no século XVIII, que vai dar uma razão, né, para essas revoluções e que vai contestar um outro conceito importante, que é os estados absolutistas. Na aula da semana passada, o professor Fernando trouxe conceitos e apontamentos importantes, então é fundamental que você veja essa aula sobre a formação, a construção dos estados, tá bom? De modo geral, nós iremos compreender, por exemplo, que revoluções dentro desse contexto dos séculos XVII, XVIII, XIX são movimentos, não é, que tem a pretensão de modificar as estruturas sociais, políticas, culturais, tá? Então são rupturas, tá, históricas, seja abrupta naquele momento, ou seja rupturas que vão sendo construídas ao longo dos anos, dos tempos, dos movimentos, né, que são feitos tanto na Europa como também na América, através principalmente das independências que acontecem aí entre o século XVIII e durante todo o século XIX. Mas o que estava em jogo? Qual era a contestação? De que forma o porquê, né, os porquês dessa revolução? A partir do século XVI e século XVII, nós temos a construção e a consolidação de estados absolutistas. Mas, professor, o que são estados absolutistas? De modo geral, né, bem resumida, os estados absolutistas vão surgir na Europa ali no século XVI, através do equilíbrio entre uma nobreza feudal e uma burguesia urbana, né, de um crescimento urbano que está acontecendo durante toda a Europa, principalmente após aí a Era das Navegações, onde nós temos a construção do sistema econômico colonial, tá? Então nós temos a burguesia crescente e aí nós temos um monarca que vai concentrar esse poder do Estado e tentar equilibrar esses interesses, tanto da nobreza quanto da burguesia, tá? Então, de modo geral, esse Estado absolutista vai se caracterizar pela centralização do poder na mão de um monarca, tá? Também nós temos outra característica, que é o resgate do direito civil romano e instituições como o parlamento, tá? Nós temos também a construção de um exército nacional que vai defender os interesses desse monarca e esses interesses podem ser tanto o monopólio da violência, ou seja, a repressão que esse monarca vai exercer sobre os seus súditos para que ele possa governar, mas também no uso desse exército para poder expandir, por exemplo, as fronteiras do seu estado, né, guerreando aí com outros estados nacionais ao redor. Todavia, nós também temos a constituição, né, de impostos, de tributos para esse monarca, e através dessa estrutura de tributos vai construir também uma estrutura burocrática, ou seja, uma máquina pública que possa gerenciar esse serviço de tributação, mas também outros. E aí nós temos a briga por cargos e privilégios dessa máquina pública que nós devemos ter entre a burguesia e a aristocracia. Nós temos também a constituição de um comércio dentro da lógica do mercantilismo, que é uma primeira semente do que mais tarde, principalmente após a Revolução Industrial que acontece na segunda metade do século XVIII, nós temos aí o mercantilismo como uma sementinha do que mais tarde se tornará o capitalismo. Nós também temos a constituição de diplomacia, ou seja, relações entre os Estados nacionais europeus, principalmente através dessa nobreza real que vai consolidar casamentos e através desses casamentos consolidar alianças, tá, diplomáticas, mas também nós temos principalmente a constituição de uma sociedade de corte, de uma sociedade que é extremamente hierarquizada, estratificada, e aí esses grupos começam a disputar privilégios perante o rei.
Tá? E um ponto muito importante é que esses monarcas vão governar através de uma justificativa que é o direito divino, ou seja, ele tem uma representação divina na terra, uma relação direta com Deus, e essa aliança com as igrejas cristãs, elas são fundamentais para a manutenção desses governos absolutistas. Tá? Então nós temos um contexto histórico de uma série de estados absolutistas na Europa, onde o monarca concentra o poder daquele estado, ele é o estado, tá? Como o Luiz vai falar na França. Nós temos a concentração do poder do estado na mão do monarca, tá? E aí começa, a partir do século XVII, a contestação de grupos, né, desse poder, que aí nós temos o que no século XVIII se consolida melhor enquanto movimento iluminista, tá? E esse movimento iluminista, nós temos aí alguns intelectuais que vão começar a pensar o que é a sociedade, pensar o que é o Estado, pensar o contrato social, pensar e questionar esse poder real do monarca, se é divino ou se esse poder se estrutura através de uma estrutura social, tá? Então nós temos o John Locke, o Rousseau, tá? Como figuras importantes que começam a pensar, e outros grupos também começam a construir jornais, tá? Ensaios, para poder questionar essas estruturas sociais autoritárias dos monarcas, né? No contexto social e político, por exemplo, em que um monarca poderia dissolver o parlamento caso ele não estivesse satisfeito com as decisões ou com as discussões que estavam sendo feitas lá, tá? E aí uma das principais reivindicações, ou como nós consideramos como revoluções inglesas, que se subdividem em Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, são dois fenômenos históricos que acontecem onde o parlamento inglês começa a questionar esse poder absolutista e inaugurar um novo formato, um novo modelo, né, político para esse Estado inglês. O que acontece lá na Inglaterra, aí no finalzinho da primeira metade do século XVII, é que o parlamento se aproveita de uma fragilidade que existe entre a transição monárquica da dinastia Tudor para a dinastia Stuart para declarar uma revolução. Tá? E aí essa revolução acontece no finalzinho da primeira metade do século XVII, tá? E começa-se até a constituir uma república inglesa, ou seja, que destitui o monarca. E aí nós temos o George Cromwell como principal liderança entre 1649 e 1658. Todavia, esse governo republicano, que é um outro modelo, e aí você precisa pesquisar, né, os modelos políticos, o que é uma monarquia, o que é uma república, tá? Fica o dever de casa para vocês também. Esse George, ele começa a agir com autoritarismo também, tá? E aí quando o George morre, né, lá em 1658, nós temos uma nova revolução, que é a Revolução Gloriosa, que se aproveita desse também movimento de transição, tá, entre governos, para poder convocar um rei dos Países Baixos e aí restabelecer uma monarquia. Todavia, essa monarquia agora ela passa a ser um modelo monarquia parlamentarista, onde o monarca e o parlamento exercem um poder em equilíbrio, tá? Em fiscalização um do outro, tá? Sem esse autoritarismo. Então, esse novo monarca que chega ali através da Revolução Gloriosa, ele tem que jurar e assinar uma declaração de direitos, onde ele concorda em que seu poder ele tem limitações. Tá? Então nós temos essa primeira tentativa da burguesia em contestar esse poder real, em contestar esses privilégios concedidos à nobreza, tá? Na constituição de revoluções que fazem quebra no modelo político, inaugurando outras formas de governo. Tá? É fundamental que você compreenda esses conceitos de revolução, esses conceitos do que é um Estado absolutista e esses conceitos que vão aí visar essa contestação dos modelos absolutistas na inauguração de outros modelos, seja república, seja monarquias parlamentaristas, que também vão inaugurar um outro conceito que você precisa pesquisar, que é o dos monarcas déspotas. E aí você precisa compreender essas rupturas que estão acontecendo nesse momento histórico, que são do Estado absolutista para repúblicas ou então para monarquias parlamentaristas, inaugurando uma nova era de Estados nacionais na Europa, principalmente ali do século XVIII. Nós temos agora um Estado inglês que está aí governando em sincronia com os interesses da burguesia, interesses sobretudo econômicos nesse momento aí de colonizações, tá? E aí nós temos o Estado inglês atendendo uma série de demandas e reformas para que essa burguesia consiga atingir um crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico que culminará, por exemplo, na Revolução Industrial, que é o tema das nossas próximas aulas. Passado essas revoluções inglesas,
que aí modifica as estruturas sociais, políticas e culturais na Inglaterra, nós temos lá, ali na segunda metade do século XVIII, uma primeira revolução que antecede outras revoluções europeias, como a própria Revolução Francesa. Eu estou falando agora da independência das 13 colônias, né, inglesas, que se constroem aí depois como os Estados Unidos da América, tá bom? E aí esse movimento, que também é revolucionário, surge da contestação dos grupos econômicos, principalmente das colônias ao norte das 13 colônias inglesas, tá? Que começam a questionar os altos impostos que sustentavam a metrópole, que é a Inglaterra, e os seus interesses econômicos dos burgueses da metrópole. Então essas contestações começam a fervilhar a partir de impostos, tá? Que são altos e abusivos. Esses grupos econômicos coloniais começam-se a reunir em congressos para poder discutir o futuro, tá? E aí dentro desses congressos surge um movimento que vai declarar a independência ali em 4 de julho de 1776. E de 1776 até 1780, até a finalmente reconhecimento da Inglaterra de que os Estados Unidos eram um país, que acontece em 1783, nós teremos uma série de conflitos nesse meio tempo entre as milícias armadas das coloniais e o exército inglês, até o seu finalmente reconhecimento. O que fica de importante nesse breve espaço de tempo que nós estamos fazendo esses apontamentos é que você, mais uma vez, compreenda esses conceitos do que é uma revolução, do que é um movimento iluminista que vai se formar no século XVIII e de que estavam contestando, né, que são esses estados absolutistas, que é esse poder absoluto do monarca, tudo bem? E aí nós temos esses dois movimentos revolucionários, mas principalmente a independência dos Estados Unidos, como um laboratório de experiências mesmo, para que mais tarde acontecesse uma série de outras revoluções na Europa, como a própria Revolução Francesa, que vai se utilizar muito da experiência norte-americana para poder construir o seu movimento revolucionário ali no finalzinho do século XVIII. Então o que eu quero que você compreenda são esses conceitos, tá? E a partir desses conceitos você vai para a prova do Enem consciente do que são revoluções, do que eram os estados absolutistas europeus, que são construídos no século XVI, século XVII, e aí nós temos essa contestação dos grupos burgueses, tá? E esses sujeitos começam a pensar reivindicações, começam a justificar movimentos revolucionários no que nós conhecemos como movimento iluminista. E enxergar essas revoluções inglesas, assim como a revolução que culmina na independência dos Estados Unidos, como o primeiro laboratório dessas ideias, tá bom? Que vão ajudar a construir os movimentos revolucionários, tanto na Europa, como também as independências das colônias americanas aqui, né, como nossos vizinhos, como o próprio Brasil também, vai beber muito dessa fonte do movimento iluminista, dessas contestações de poderes autoritários dos monarcas. Tudo bem? De modo geral é isso, eu espero que vocês tenham compreendido esses apontamentos, apesar do curto espaço de tempo. Lembrando que esse vídeo é um complemento para a apostila que nós disponibilizamos para você nessa semana. Então realize uma leitura atenta do texto que tem lá, veja as palavras e os conceitos que você não compreendeu, vá mais a fundo, pois o processo de pesquisa também é fundamental na concretização desses estudos e desses conceitos. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas sugestões que eu deixei para você, como também responder as questões do Enem, que são fundamentais para que você sinta qual é o nível de questões que sempre está caindo acerca dessa temática. Não se esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários do vídeo ou então nas redes sociais do cursinho. Nós estamos sempre disponíveis para tirar suas dúvidas. E com essa eu me despeço. Até uma próxima oportunidade. Tchau!